colocarmos em pé e abrirmos a palavra do Senhor, do nosso Deus, na carta, melhor, no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim para nós: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Quando nós podemos ler esse texto aqui em Eclesiastes, palavra do pregador, do sábio, do rei Salomão, fica bem claro que Salomão aqui, ele está bem entediado. Não é verdade? Ele chega a uma conclusão nesse texto que ele fala, e nós vamos ver isso depois, onde ele fala da sabedoria que não satisfaz. E por mais que ele buscasse o conhecimento e a sabedoria, não foi suficiente. E ele fala aqui, ele deixa bem claro que existem algumas coisas que são transitórias na vida. E ele vai depois mostrar para nós que existem as coisas que são eternas. Quando ele termina de escrever este livro de Eclesiastes, ele diz, em suma, concluindo: teme a Deus, faz o bem. Teme a Deus e faz o bem. Veja bem, de todas as divagações dele, ele resume nesta frase. Em suma, concluindo: teme a Deus e faz o bem. Amém? E a gente sabe que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como o temor do Senhor é importante. A minha oração é que o Senhor esteja nos dando sabedoria. A sabedoria que vem lá do alto. A sabedoria que é a capacidade que Deus nos dá para discernirmos não só entre o certo e o errado, o bem e o mal, o que deve e o que não deve, mas a sabedoria para discernirmos qual a vontade dEle para as nossas vidas, através das nossas vidas. A sabedoria que é a capacidade de podermos aplicar todo o conhecimento que nós já adquirimos aqui nas nossas vidas. Então, nessas quartas-feiras nós temos aprendido algumas coisas, aprendemos um pouco com Wilton, um pouco com Frank, hoje vamos aprender com o irmão Osvaldo. Estamos aprendendo de Deus, amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero pedir de Ti, ó Deus, e o Senhor, que é a fonte de toda sabedoria, o Senhor venha, que o Senhor nos envolva, que o Senhor derrame sobre nós este óleo, o óleo da sabedoria, para com ouvidos sábios ouvirmos tudo que o Senhor tem para nos falar, para nos dizer aqui neste anoitecer de dia, na vida do Teu filho, nosso irmão Osvaldo, nos cânticos que vamos cantar, ainda que cantamos para o Senhor em louvor e adoração,
temos aprendido que no meio dos louvores tu habitas, o Senhor opera maravilhas, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina. Torna os nossos ouvidos sábios para nós ouvirmos, os nossos olhos sábios para enxergarmos as tuas grandezas. Dá-nos sabedoria no falar, para engrandecermos e bendizermos o teu nome. Dá-nos sabedoria para viver, Senhor. Senhor, manifesta a tua sabedoria. Por isso clamamos em nome de Jesus Cristo. E eu peço a manifestação da tua presença, de Jesus, que é anunciado, que é profetizado como maravilhoso conselheiro, manifestando os seus conselhos e a sua glória em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores ao nosso Deus. Oi? Aí eu te ajudar? Eu acho que a Cleide não foi muito sábia agora. Nós vamos cantar o primeiro canto que diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Amém. Amém? Se puderem me ajudar com as mãozinhas, vamos lá, tá? E os que conhecem, por favor, repete para mim a segunda parte, tá? Eu canto a primeira parte, vocês repetem, que é a parte dos homens. Esse é o nosso tempo, viu, Hilton? Hilton, vem. Cadê as mãos? A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faze-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faze-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faze-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Faze-me, Senhor, andar nos teus caminhos. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor Aleluia. Deus está no meio de ti, o Senhor Deus te salva. Amém? Por isso. Amém. Glória a Deus. Oh, 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 oh. Senhor Deus está no meio de ti. Oh, oh. Senhor Deus te salva. Sobre ti se alegrará. Ele amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a alegria, a alegria. Cadê o sorriso? Senhor Deus está no meio de ti, oh, oh. Senhor Deus te salva. Cadê as mãos? Sobre ti se alegrará. Ele amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria, a
Você pode aplaudir o Senhor, amado? Glória a Deus. Glória a Deus. Vira para o seu do seu lado. Diga assim: o Senhor tem alegria para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, querido. A palavra do Senhor lá no Evangelho de João diz que, no verso 11, assim, que a alegria de Cristo está em nós, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Graças a Deus, irmão Oswaldo. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor pela vida do teu filho. Se dispôs a estar conosco, compartilhando a sua experiência de vida contigo, Senhor, e do que tens feito na sua vida, da palavra do Senhor que o Senhor tem trazido ao seu coração. Senhor, que tua palavra, através da vida do teu filho Oswaldo, nosso irmão, possa encontrar agora em nossos corações um bom depósito. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. A graça e a paz. Que bom que vocês vieram. A Neuza me perguntou hoje: Oswaldo, você quer que eu vá lá? Eu falei: olha, se você tiver prazer em me ouvir, vá. E eu estou olhando aqui, não estou vendo ela. Então é sinal que ela não tem muito prazer. Bem, pessoal, o tema do nosso encontro é: pense certo o seu dinheiro. Eu estive aqui na primeira quarta-feira, quando o Wilton falou. Aprendi bastante coisa com ele. Aprendi bastante coisa com o Takeda. Obrigado, pastor. Aprendi bastante coisa com o Takeda. Eu acho assim que eles falaram o suficiente a respeito de como você administrar o seu dinheiro, né? E especialmente o dinheiro que você ganha, a sua renda, a sua receita. A receita, inclusive, familiar. Porque hoje trabalha o homem e a mulher, na maioria dos casos, né? Todo mundo hoje, os casais trabalham. E aí eu fiquei pensando, falei: pô, mas o pastor me convidou para dar o meu testemunho na área empresarial. Então eu também vou falar de dinheiro. Só que eu vou falar como é que você pode fazer para ganhar dinheiro ou para ganhar mais dinheiro. É isso que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa noite. Eu não preparei nenhuma transparência. O Wilton e o Takeda são bem mais organizados do que eu. Preparei um material que eu vou distribuir para vocês no final. Então nós vamos aqui conversar um pouco juntos. Inicialmente eu quero compartilhar um pouco a respeito da minha vida pessoal, da minha vida como empresário. E eu queria perguntar o seguinte: quem conhece o meu testemunho aqui? De vocês que estão aqui. Conhecem? É pouca gente. Então, eu acho que eu preciso, para vocês entenderem um pouco da minha carreira profissional, como é que eu cheguei a ser empresário, eu preciso falar um pouco a respeito de onde eu vim, como era a minha família.
Então é assim, os meus avós, meus pais, meus tios, nós éramos uma família de lavradores. Toda a minha família trabalhava na lavoura. E não eram proprietários da terra. Eram pessoas que trabalhavam quase como um boia fria. Todos nós. Eu não preciso, vamos dizer aqui, me alongar muito a respeito das dificuldades da minha família. Mas a verdade é que a gente, a minha família toda, passou assim momentos de extrema dificuldade. E a gente morava, meus pais, moravam numa fazenda, no sítio, e ali não tinha escola. E com 10 anos de idade eu me transferi para morar na cidade de Astorga, ali próximo de Maringá, para poder estudar. Fui morar com meus avós. E o meu histórico, vamos dizer, profissional, é o seguinte: com 10 anos de idade eu era engraxate. Eu não sei se dá para chamar isso de profissão, né? Mas é o que eu era engraxate. Depois, com 13 anos de idade, eu arrumei um emprego de auxiliar de escritório. De auxiliar de escritório, eu consegui chegar a contador. Então, a minha formação escolar, vamos chamar de acadêmica, é contabilidade. Eu sou de profissão escolar contador. Depois de contador passei a gerente financeiro, de gerente financeiro a diretor financeiro e de diretor financeiro a empresário. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês como é que isso aconteceu. A nossa primeira empresa, ela foi fundada em 77. E a minha carreira profissional foi assim, meteórica. Eu subi de uma maneira que era, vamos dizer assim, eu não fiz um planejamento para crescer na velocidade que eu cresci. Porque nós montamos uma empresa imobiliária no ano de 77, e dessa empresa nasceram outras 7. Então houve um tempo em que eu tinha 8 empresas, na área imobiliária, na área de construção civil, comércio exterior, indústria. E, aliás, fiz algumas coisas que eu não deveria ter feito, porque de área industrial eu não conhecia nada. E qual era a minha motivação para buscar esse crescimento? A minha motivação primeira era a sobrevivência. Então eu precisava me alimentar, precisava comprar roupa, sapato, tinha que cuidar da saúde. E, evidentemente, eu pensava também na moradia. Nessa época, quando eu vim para Curitiba, depois de sair lá da casa dos meus avós, porque lá em Astorga não tinha mais como estudar, eu vim para Curitiba. E morava numa pensão. E morando numa... Aqui.
E morando numa pensão, evidentemente que eu queria um dia ter a minha casa própria. Então, a minha primeira motivação era a sobrevivência. A segunda era me preparar para a vida profissional, estudar. A terceira era me preparar para o casamento, constituir a minha família. E a outra, que nessa época era a principal, era auxiliar o meu pai e a minha mãe na criação dos meus irmãos. Nós éramos uma família muito grande, e ainda somos. Eu tinha 9 irmãos, nós éramos em 10. E o meu pai e a minha mãe, com as dificuldades que eles tinham, em função do meio que eles viviam, eu é que tinha que ajudá-los a criar os meus irmãos e minhas irmãs. Então, a minha primeira motivação eram essas. E a segunda era buscar, evidentemente, um sucesso profissional. Todo mundo quer isso. A gente almeja o sucesso, o reconhecimento, a melhoria do padrão de vida, para ter acesso aos bens que mudam o nosso patamar de consumo, né? Dá até para pensar naquilo que o Takeda falou, né? Que a última coisa lá da tua relação era um barco, né? Então, e muitas das pessoas, quando alcançam o sucesso profissional, elas pensam até em coisas que são supérfluas, mas o problema da água aqui é o seguinte: eu tomo um medicamento que, à medida que eu vou falando, a boca vai ressecando e eu tenho que ir alimentando com a água. Então, na verdade, além daquelas necessidades que eu já falei, eu queria também ser um profissional de respeito, um profissional reconhecido no mercado. Eu queria ser um homem de sucesso e queria ganhar dinheiro, porque eu precisava do dinheiro. Então, como eu já falei, eu era auxiliar de escritório, passei a ser contador, de contador passei a ser gerente, de gerente a diretor e de diretor a empresário. Para subir todos esses degraus, para subir de patamar, eu preciso dizer para vocês que isso realmente foi conseguido com muito esforço. Estudo, trabalho, muita dedicação. E um item muito importante para a pessoa que tem esse histórico que eu tinha familiar, ou seja, que não nasci em berço esplêndido, não tinha ninguém para me ajudar, então eu tinha que ter muita coragem, trabalho, esforço para conseguir essa mudança de patamar. Outra coisa muito importante é a integridade da pessoa. A pessoa tem que ser honesta.
E a pessoa tem que ter muito autocontrole e muita disciplina. Para vocês terem uma ideia, houve uma época, antes de ser empresário, que eu tinha 3 empregos ao mesmo tempo. Tinha um emprego que eu trabalhava o dia inteiro nele, depois eu ia para a faculdade, terminava a faculdade, eu ia para uma outra empresa, preparar uma contabilidade para ser enviado ao escritório de contabilidade. Preparação dos documentos para a contabilidade. E no final de semana, eu fazia contabilidade de uma outra empresa na pensão onde eu morava. Então, eu era jovem, tinha os mesmos desejos que os jovens tinham de sair, de ir ao cinema, de se divertir, mas eu tive que me impor uma disciplina muito grande para poder fazer o que eu fiz. Dar conta de estudar, trabalhar em 3 empregos diferentes. E eu aprendi uma coisa muito importante com relação a isso. É que a gente, isso que eu vou falar agora é uma coisa importante. A gente precisa andar com pessoas que sejam modelo para nós. Por quê? Porque a gente não pode crescer andando com pessoas que não tenham nada para nos ensinar. Ou pessoas que sejam pessimistas, que não acreditem, que não tenham fé na sua capacidade pessoal, que te desestimulam a ter coragem para dar um passo, para conseguir uma posição, uma situação diferente no seu estado profissional. Então, eu sempre procurei andar com pessoas que pudessem influenciar positivamente a minha carreira profissional. O interessante é o seguinte, nós vamos ler uma passagem aqui, que ela diz muito a respeito daquilo que aconteceu comigo. E uma das coisas importantes é o seguinte, até este período em que eu me tornei empresário, eu não era crente, aliás, eu era ateu. Eu não acreditava na existência de Deus e não acreditava na existência do diabo. Para mim não tinha nada disso. Não tinha Deus, não tinha diabo, não tinha nada. Eu acreditava naquilo que eu via, naquilo que eu podia tocar, na minha inteligência, nos meus relacionamentos. Era nisso que eu acreditava. Eu achava que isso ia me fazer mudar de patamar. Eu gostaria que quem trouxe a Bíblia me ajudasse aqui com a leitura de Mateus 5, os versículos 44 e 45. Quem achou? Bem alto. Fica de pé aí. Fica de pé. Isso. Firme. Alto. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o
Amém? Então, pessoal, tudo que aconteceu na minha vida profissional, até o ponto de eu me tornar empresário, foi num momento da minha vida que eu conhecia Deus de ouvir falar. E se alguém me perguntasse se eu acreditava em Deus, eu ia dizer que sim. É o que a gente, na maioria das vezes, escuta as pessoas falando. Então, esses 2 versículos que nós acabamos de ler aqui, ele diz muito a respeito de dúvidas que às vezes a gente tem, sobre, vamos dizer assim, o sucesso de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhece Deus. E esses 2 versículos aqui, eles se aplicam muito na minha vida. Por quê? Porque naquele tempo o sol nascia para mim também. E as oportunidades, elas nascem para os justos e para os injustos, para o ruim e para o bom. A oportunidade ela é igual para todos nós. Então, olha só como é que eu me tornei empresário. Isso aconteceu no ano final de 76. Eu era diretor de uma grande construtora de Curitiba. Eu comecei como contador e cheguei a diretor administrativo e financeiro. E essa construtora, no ano de 76, estava passando por uma crise, não é igual a essa aqui, era pior do que essa. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 10 edifícios em construção e uns outros 8 prontos. E não conseguia vender para ninguém. Era uma coisa impressionante. E aí, numa reunião da diretoria com os proprietários da empresa, eles tomaram uma decisão. Vamos parar todas as obras, não vamos começar obra nenhuma, vamos começar a demitir os operários. Naquela época nós tínhamos operários na empresa 800, no ano de 76. Não vamos comprar mais terreno, ou seja, vamos nos preparar para fechar. E eu comecei a mandar, a minha área administrativa é que contratava e demitia. Então eu comecei a mandar o pessoal embora. E dos 800, teve uma hora que tinha só 100. E aí eu pensei, falei, bom, esse negócio vai sobrar para mim. Porque eu vou ficar aqui para administrar o quê? Quem? E eu tinha uma condição de vida, como diretor da empresa, eu tinha uma condição de vida, de remuneração, de participação no lucro da empresa, fantástica. E eu pensei, pô, eu não vou conseguir arrumar um outro emprego, porque na verdade eu era um empregado. Eu não vou conseguir arrumar uma situação dessa no mercado de trabalho de Curitiba. E comecei a me preocupar com isso. E uma madrugada eu acordei, devia ser assim, coisa de 3 horas da manhã, e não conseguia dormir mais. Aí eu fui lá na sala, peguei uma folha de papel e comecei a fazer pergunta para mim mesmo. Escuta, por que está acontecendo isso? Bom, está acontecendo porque o mercado não está ajudando, não está vendendo. Qual é a solução para isso? E cheguei à conclusão de que
a nossa empresa ela tinha uma condição de negócio muito complicada. Ela não aceitava imóvel como parte de pagamento, ela não aceitava carro no negócio, e ela não aceitava nem que as pessoas mexessem muito na tabela que ela fez. E aí, nessa madrugada, eu pensei no seguinte, falei, puxa vida, mas o problema da empresa é venda. Nós precisamos arrumar uma nova maneira de vender. E a nova maneira de vender é montar uma imobiliária para vender os imóveis dessa construtora, da nossa construtora. E aí eu pensei, vou convidar o diretor de vendas da empresa, eu era o diretor administrativo e financeiro, e nós dois vamos montar uma imobiliária para vender com exclusividade para a habitação, que era a empresa que eu trabalhava. Era uma decisão ousada, que precisava coragem, mas eu percebi que era uma baita de uma oportunidade. Como é que nós vamos fazer isso? A diretoria comercial da empresa tinha 38 corretores nessa época. Tinha 8 funcionários de suporte, vamos dizer, administrativo, a parte legal, fazer contrato e tal. E eu pensei o seguinte, nós pegamos essa diretoria comercial e transformamos numa imobiliária. Se os proprietários da empresa concordassem, era uma decisão rápida e eficiente. Isso aí, evidentemente, ia, para mim, criar uma complicação séria, porque eu ia perder o meu prolabore, enfim, todas as vantagens que eu tinha na empresa. Esperei o dia amanhecer. Essa empresa era do Jaime Canedo, do Afonso Camargo e do Edmundo Lemanski. É uma dupla. Eu era o homem de confiança do Afonso Camargo. Liguei para ele, era umas 6 horas da manhã, e disse para ele, você já tomou café? Ele disse, não. Ele levantava cedo, era um homem que levantava muito cedo. Então eu vou aí tomar um café, eu estou com uma ideia aqui que eu quero te apresentar. Não, pode vir. E aí eu cheguei, apresentei a minha ideia para ele, depois que eu terminei a explanação da minha ideia, eu perguntei para ele, mas Afonso, o que você acha? Essa minha ideia é boa? Ele olhou para mim e disse, a tua ideia não é boa, a tua ideia é brilhante. Evidentemente, o meu emprego já estava com os dias contados, né? Quando ele falou isso, eu percebi a leitura que eu fiz da resposta que ele me deu foi essa. Oswaldo, põe isso no papel, eu vou fazer uma reunião com o Jaime Canet, hoje às 2 horas. Mas como é que você pretende fazer isso? Não, eu pretendo ficar com os funcionários, todos que estão lá, que são 6, todos os corretores, mesa, máquina. Naquele tempo não tinha computador, né? Era tudo na Hamilton, na Olivetti. E como é que você vai pagar isso? Falei, olha, eu vou ficar sem prolabore, eu vou ficar sem ganhar nada, eu preciso de um tempo para pagar. Quanto é esse tempo? 18 meses com 6 de carência. Ele falou, não, é um negócio razoável. A conclusão foi a seguinte, para a gente não alongar muito esse assunto, em 3 dias, nasceu uma imobiliária que existe até hoje, muito forte, muito respeitada, que se chama Abitec. Então,
o que aconteceu nesse episódio? Aconteceu o seguinte: é aquilo que acontece às vezes para muita gente, e a pessoa fica indecisa. Então, vocês perceberam que eu estou falando de mudança de patamar. Eu era auxiliar de escritório, passei a ser contador e assim sucessivamente. Mas o passo mais importante que eu tive que dar foi na hora que apareceu essa grande dificuldade, essa grande crise, porque existe um ditado que diz que crise é uma grande oportunidade que pode aparecer na tua vida. Agora, você precisa realmente ter visão, você precisa ter preparo, estar preparado para aquela situação nova que você vai enfrentar. E no meu caso, por exemplo, que comecei um negócio sem dinheiro, precisava muita coragem. Não é isso? Muita coragem. Para abandonar o Prolabore que eu tinha, assumir o compromisso de pagar um monte de coisa em 18 meses, precisava acreditar muito e ter muita coragem. E o importante é o seguinte, que o meu sócio nem estava comigo pensando no assunto. No outro dia eu fui dizer para ele: escuta, ó, aconteceu assim, 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 o que você acha? Você concorda com isso? Ele ficou me olhando, mas é isso mesmo? Eu falei: da minha parte é isso mesmo, agora quero saber da tua. E ele disse: não, eu acho que é uma grande ideia. E me deu a mão e disse: está feito. E assim nós começamos. Às vezes, isso também é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa está num lugar e ele fica pensando em oportunidades muito longe dali. E às vezes a oportunidade está ali do lado da gente, embaixo do nosso nariz. É só uma questão da gente perceber, saber avaliar e ter coragem para tomar a decisão. Então, a lei da oportunidade, vamos voltar aqui um pouco, ela é real e ela aparece para todas as pessoas, como nós lemos aí no capítulo 5, versículos 44 e 45 de Mateus. Então é assim, se a pessoa está satisfeita com aquilo que ela tem, ela não precisa fazer mais nada. É só ela ir, vamos dizer, mantendo aquela situação, fazendo as coisas corretamente, se dedicando àquilo que ela faz, e está tudo bem. Agora, se ela pretende melhorar, se ela pretende mudar de patamar, sempre vai aparecer uma oportunidade. O que a gente precisa fazer é estar atento para perceber e ter coragem para assumir essa oportunidade que está se apresentando para a gente. O sucesso será sempre daqueles
que souberem aproveitar a sua chance na hora que a oportunidade chegar. Quem é que pode ler aí? Eu queria falar. Bom, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: essa história que eu contei para vocês de como eu me tornei empresário, eu acho que ela é, vamos dizer assim, a oportunidade mais importante, porque ela transformou a minha vida. Mas eu tive outras grandes oportunidades, porque eu estou falando de 36 anos. Eu sou empresário há 36 anos. E eu tive muitas outras oportunidades maravilhosas, as quais a maioria delas eu aproveitei e outras, evidentemente, eu não tive condição de aproveitar, porque você não vai aproveitar todas as oportunidades que te aparecerem, né? A Bíblia, então daqui para frente, eu já estou considerando o fato novo que aconteceu na minha vida, que foi a minha conversão. Foi no ano de 88. Eu tinha uma visão, como eu falei para vocês, a visão empresarial do mundo. Eu não olhava, vamos dizer, a minha visão empresarial sob o ângulo, os aspectos, os princípios daquilo que a palavra de Deus diz. E a partir do momento em que Jesus entrou na minha vida, eu tive que rever uma série de valores. O que é que Deus realmente tinha de propósito para a minha vida a partir dali? E uma das coisas muito importantes, além dessa lei da oportunidade, outras leis bíblicas começaram a aflorar no meu coração. A lei da sabedoria, que a gente vai falar um pouco sobre ela, a lei do trabalho, da inteligência. E eu comecei a rever, pastor, é 9h30, esse é o horário? Tá, eu não quero também ultrapassar aqui o horário combinado. Mas então, quando eu me converti, foi numa situação também de crise, porque com 8 empresas, vocês imaginam os riscos também que eu corri. Porque não é tudo também, a vida de empresário não é um mar de rosas. Eu acho que tem muita condição em que a pessoa é, por exemplo, empregado, que é melhor do que ser empresário. Agora, como empresário, evidentemente que você tem mais oportunidades de crescer financeiramente, de crescer a nível, vamos dizer, de conhecimento daquilo que efetivamente você tem que se preparar para fazer. E eu também me perguntava muito o que é que Deus quer de mim? Qual é o propósito de Deus para todas as coisas que eu busquei conhecer, a busca de conhecimento, para a minha vida profissional? O que é que Deus quer de mim na sua obra, no seu reino?
o que é que a minha empresa, no que é que a minha empresa pode contribuir para o crescimento do reino de Deus. Ou seja, aquela minha posição, até conhecer Jesus, eu era guiado pelos valores do mundo. Não vou dizer para vocês que todos os valores do mundo são ruins, não são. Eu sempre fui uma pessoa, aprendi em casa isso, com meu pai, com meus avós. Eu sempre fui uma pessoa muito honesta, tinha princípios de fazer o bem para as pessoas, para os empregados, tratava bem todo mundo, mas faltava o principal. Faltava Deus, o Espírito Santo, dirigindo a minha vida profissional. E eu entendi uma coisa, que com a minha empresa, com o resultado que ela produz ou pudesse produzir, eu ia poder investir no reino de Deus. E com as coisas que eu aprendi, eu poderia ser útil na obra. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na igreja, me fugiu o nome, mas ele era o coordenador do Ministério do Patrimônio e Finanças. Não, o japonês, marido da pastora, Watanabe, isso. O Watanabe falou o seguinte: Oswaldo, que bom que você veio, porque nós temos um sonho muito antigo de construir um prédio para a igreja. E você é da área, você vai poder nos ajudar muito. E trabalhando na área de construção civil, como eu trabalhei durante 18 anos, e tendo uma grande imobiliária e atendendo diversos construtores, evidentemente eu conhecia bastante de obra. E esse prédio está ali atrás, feito, construído, né? Foi uma luta grande, mas agora quando eu olho a utilidade que esse prédio tem para a igreja, eu sinto assim, puxa vida, mas como foi bom tudo que eu conheci, tudo que eu fiz e pude aplicar aqui na obra. Eu participei do Ministério de Patrimônio e Finanças na igreja durante 3 anos. Eu aprendi contabilidade na escola e no mundo. E Deus usou aqui. 3 anos. Agora eu estou com um pé lá no balneário e outro pé aqui. Vocês acho que têm prestado atenção que eu tenho faltado muito aos cultos. Aí eu cheguei lá no balneário. Quem conhece a igreja lá? Uma igreja pequenininha, tudo por fazer. E aí o Tadeu, um dia eu fui lá num culto e o Tadeu chegou para mim e disse, queria me conhecer, conversei um pouco com ele, contei que eu era aqui da igreja central e que o pastor tinha me enviado para lá como missionário. É missionário, né? É o missionário da igreja metodista central lá no balneário. E a verdade é o seguinte, é que eu tenho ajudado muito o Tadeu. A igreja está... Até quero convidar vocês para irem lá, participar, conhecer. A igreja está uma graça já. A gente conseguiu fazer muita coisa. E eu tenho ajudado muito ele, de diversas maneiras, inclusive financeira.
eu estou assessorando a igreja, a Assembleia de Deus. Eles vieram me procurar, porque eles querem construir um prédio, como o nosso. E eu falei, mas pastor, é pastor Gabi, que é o pastor presidente. Mas pastor Gabi, tem tanta gente na Assembleia. Ele disse, meu irmão, tem muita gente, realmente nós somos muitos. Mas eu resolvi escolher o irmão, a não ser que o irmão não queira me ajudar. Falei, não. Então, eu estou lá assessorando o pastor, para vender imóvel que eles têm, para dar o melhor aproveitamento para os imóveis que eles têm, porque eles precisam vender alguma coisa para poder fazer o prédio. É reino de Deus. Então, hoje, eu sinto assim, que eu me preparei lá no mundo para ser bênção no reino. E às vezes as pessoas fazem confusão com as coisas. Tem gente que acha que ser rico é pecado. Eu não sou rico. Mas eu admiro, eu ando com gente rica, de muito dinheiro. Gente bem intencionada. Pessoas que quando eu falo com eles, lá na creche em Morretes, eu fiz um pedido para um empresário, eu estava pedindo para ele só o endereço de onde comprar os brinquedos para colocar lá em Morretes. Quando eu vi, um dia ele pediu o endereço para o pessoal do escritório, e quando eu vi, estava tudo lá. Todos os brinquedos estavam lá. E ele não tem nada a ver com igreja nenhuma. Aliás, nem frequenta, ele se diz católico. Gosta da gente também. Ele diz, não, eu admiro vocês, mas não quer compromisso. Mas então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Deus tem um plano. Tem na minha vida, e eu tenho sentido isso fortemente. Eu tenho uma empresa hoje, eu não preciso quando eu tinha 35, 40, 50 anos, eu tinha sonhos, ou desejos, ou necessidades, que agora eu até nem tenho mais. Eu tenho um bom apartamento para morar, um bom carro para andar, tenho 4 empresas, não tenho mais 8, 4 já é muito, e eu estou preparando essas empresas para os meus filhos. Eu quero entregar tudo para eles, o quanto antes. Não porque eu esteja cansado delas, mas é porque está na hora, eu estou começando a entrar numa fase da vida que eu tenho que aproveitar um pouco, vamos dizer, de viver um pouco a minha vida com a Neuza, né, que Deus colocou no meu caminho. E é uma bênção essa minha mulher. É uma coisa que, com aquele jeitinho simples dela, sabe? É uma maravilha. É uma bênção de Deus. Mas olha, quem tem Bíblia aí, por favor, me ajude. Vamos falar um pouquinho da lei da sabedoria, que o tempo está passando. Provérbios 3, 13, 14 e 15. Duda, você lê? Feliz o homem que acha sabedoria
e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor é a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Até o 15. Então, olha só. A sabedoria é a base para você chegar ao sucesso. A sabedoria do mundo dos negócios diz respeito à nossa capacidade de organização, estratégia, planejamento, persistência e lidar com as finanças, com o dinheiro. A busca da sabedoria e do conhecimento precisa ser constante em nossa vida profissional. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de mudanças incríveis. Por exemplo, é claro que passou muito tempo, né? Eu estou falando de 76, 77, quando só tinha a máquina de escrever Olivetti e Remington. E lembram da facitezinha para fazer cálculo? Que tinha aquela manivelinha? Lembra, Wilton? Não? Não é teu tempo, você é novinho, né? Ah, mas lembra? Você não operou aquele negócio. Quem é que trabalhou com aquilo aqui? Olha lá, tá vendo? Ela. Pronto, até o jovem lá. Hã? Ah, é? Prédio que a gente construiu, que a nossa construtora fez. Puxa, que maravilha. Que maravilha, 76. E o irmão nunca me falou disso. Eu lhe que coisa, vamos, depois a gente vai conversar. Então, o mundo, a transformação do mundo é um negócio muito sério. E quem não se preparar para essa mudança, eu sou meio antiquado com essas mudanças. Por exemplo, eu não sei nem desligar um computador. E não tenho feito muita força para aprender. Acontece o seguinte, eu tenho uma secretária muito eficiente, e é ela que mexe com tudo. Tenho confiança total nela, ela merece isso, e quando eu tenho alguma dificuldade, eu chamo meus netos, pequenininho. Ele liga o computador, eu vou te ensinar. Então, a pessoa que quer mudar de patamar, ela precisa se preparar. Às vezes, a gente vê uma pessoa que não é muito culta e fazer um baita de um sucesso na sua vida profissional. Agora, aí já é uma outra situação. Aí é uma questão de visão, de tino comercial para uma determinada coisa. Mas o ideal é o seguinte, o ideal é que a gente se prepare, né? Especialmente quem, por exemplo, quer subir de patamar, é auxiliar de escritório, quer ser contador, tem que se preparar. Para ser diretor, para ser gerente administrativo e financeiro, tem que estar num patamar um pouquinho acima do contador. E para ser diretor, a mesma coisa. E para ser empresário, você precisa conhecer muito daquilo que você vai fazer. Porque eu tive uma experiência muito dura, quase fali. A 8ª empresa que nós montamos foi uma indústria. E eu não conhecia nada de indústria. E quando a coisa começou a apertar, eu tinha 3 sócios, os 3 caíram fora. E eu fiquei com aquele monstro. Era uma empresa muito grande. Pastor, me ajuda aí, ainda tem um tempinho, né? Então, o ideal
é que a gente aproveite a oportunidade, mas que a gente tenha capacidade para desenvolver aquela oportunidade que a gente vai agarrar. Quem lê para mim aí Provérbios 24, do 3 ao 6. A Bíblia é um livro maravilhoso. Todo mundo aqui sabe disso. E se a gente realmente quiser buscar sabedoria, esse capítulo aqui, 24 de Provérbios, de 3 a 6, vê lá o que ele fala. Quem vai ler, por favor? Pastor? Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Parabéns, minha querida. Isso aí. Eu acho isso aqui tremendo, porque aonde que a gente pode buscar conselho? Em primeiro lugar, é na própria Bíblia. Em segundo lugar, falando com Deus. Conversando com os nossos professores, porque foi isso que ela leu lá. Conversando com as pessoas mais cultas do que nós, com pessoas mais preparadas do que a gente, com o nosso pastor, com os líderes do segmento que a gente está atuando. Por exemplo, o Wilton, lá na Caixa Econômica, tem um nível de hierarquia acima dele. Quando você precisa de uma orientação, você vai buscar naquela pessoa que está acima de você e que se preparou para estar naquele lugar. Não é isso? Quem lida com o seguro, que é o teu caso, é a mesma coisa. Você tem que entender o máximo. Nunca a gente sabe tudo de todas as coisas, né? Ou até mesmo daquela especialidade que a gente tem. Então, a nossa sabedoria, quando a gente não sabe resolver uma determinada coisa, é buscar o conselho, o conselheiro que esteja mais preparado do que nós. Nós não podemos ter assim preocupação de demonstrar que a gente não sabe. Eu acho que o mais importante é a gente demonstrar que nós temos necessidade e queremos aprender. Em qualquer fase da vida, né? Eu coloquei aqui, depois eu vou distribuir para vocês, que a sabedoria tem 3 níveis. O primeiro deles é saber que valores você quer seguir. Você tem que saber o que você quer fazer, você tem que saber escolher o caminho a seguir, e saber, aqui está o negócio, aqui está o difícil do negócio, é saber aonde está o equilíbrio para alcançar aquilo que você está querendo. E até para ser feliz a gente tem que descobrir isso. Os nossos valores para desenvolver a nossa mudança de patamar, ela está
na soma de experiências que a gente vive, no nosso próprio ambiente de trabalho, fora dele, naquilo que nos é transmitido pelos nossos pais, na escola, os amigos, a igreja e aquelas pessoas que nós admiramos. Por exemplo, a minha experiência profissional foi toda ela, vamos dizer, baseada num homem chamado Afonso Camargo Neto, que era um estrategista empresarial como poucos que eu conheci. E a atividade de ganhar dinheiro era desenvolvida por um homem também com uma capacidade maravilhosa nessa área, um exímio ganhador de dinheiro, Jaime Canet Júnior. Então eu olhava para esses homens e procurava seguir os passos daquilo que eles faziam, para ir formando a minha capacidade profissional para ser um empresário. Os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes refletem o nosso sistema de valores e direcionam nossas escolhas. Então nós precisamos da sabedoria para escolher e para escolher aquilo que nós queremos ser e fazer e para tomar as nossas decisões. E essa busca é que vai definir o nosso destino, a nossa vida e a nossa capacidade profissional. O segundo nível é saber trabalhar. Porque tem pessoas que acham que trabalham bem, mas não fazem a coisa bem feita. Então nós precisamos aprender a fazer isso. E a terceira coisa é saber trabalhar com inteligência e habilidade. Por exemplo, não basta a pessoa trabalhar muito. Tem pessoa que trabalha muito, mas é preciso trabalhar corretamente e ser eficaz e fazer bem feito aquilo que a gente faz para que este trabalho dê resultado e dê bom resultado. E saber, existem pessoas que realizam o trabalho com maestria, são especiais e específicas naquilo que fazem. Essas pessoas são produtivas, são eficientes e realizam um trabalho de qualidade. Vamos ler rapidinho para entender um pouco isso, Provérbios 2, 29. Para ganhar tempo, eu escrevi aqui e vou dar duas traduções para vocês e para mim, né, que também estou aprendendo com o que eu estou transmitindo para vocês. Na tradução da NVI, diz o seguinte: você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Então, aquele que é habilidoso e faz bem feito, vai estar num patamar diferente. Aqui nessa tradução diz que ele vai trabalhar, não vai trabalhar para gente obscura. E na NTLH diz o seguinte: você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis ou de reis. Hein? Provérbios 22.
22, 29. Pode ser que eu falei 9? Ah, 2. Achou lá, Marta? Deu? Bom, o outro nível no trabalho, muito importante, é o nível da intimidade com o trabalho, ou seja, conhecer a fundo sobre aquilo que interessa. Depois aqui está no material que eu preparei, isso aí está em Provérbios 27 e 23. E a Bíblia diz que é preciso que cada um, na sua atividade, conheça profundamente sobre aquilo que está fazendo. E se quiser subir de patamar profissional, precisa pesquisar e estudar sobre aquilo que tem em mente ser e fazer. O importante é o seguinte: não importa se você é o empregado ou se você é o dono da empresa, se você é o gerente, o diretor. Agora, se você for o dono do negócio, você tem uma obrigação muito maior e muito mais razão para conhecer a fundo e nos detalhes aquilo que é relevante. Ou seja, você precisa aprender a definir as prioridades. Uma outra lei importante da Bíblia a respeito da nossa vida profissional e de mudança de patamar está no livro de Abacuque 2:2. Eu acho que ainda dá tempo. Quem que pode ler? Então, o que é que nós temos que fazer com relação a esse aspecto da lei da visão? Nós temos que escrever aquilo que a gente pretende, aquilo que a gente quer, aonde a gente quer chegar. E se você tiver uma visão e conseguir colocar em prática, você seguramente está lançando as bases do seu sucesso profissional. O sucesso não será alcançado sem um considerável grau de esforço, sacrifício e disposição para correr riscos. O que a pessoa sonha e imagina, assim ela é. Então, pense e sonhe com coisas grandes, e você será grande. Se você imaginar e sonhar pequeno, você será pequeno. Portanto, é melhor e mais interessante pensar grande. Provérbios 23, 7. A outra lei importante é a lei do foco. E Jesus nos dá uma ideia tremenda a respeito disso, em Lucas 12, 34. Quem pode ler, pastor? Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se a gente sabe do nosso foco,
do nosso objetivo, nós temos que estabelecer plano para que isso aconteça. Este plano, ele pode ser diário, pode ser semanal, mensal, anual. O ideal é até que a gente tente estabelecer um foco, um objetivo, para daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. A gente, como empresário, trabalha muito com isso. E a gente faz planos, vamos dizer, um plano anual, um plano para daqui a 2 anos, para daqui a 5 anos. Quando a gente vai examinar o que a gente planejou e o que aconteceu, muita coisa daquilo que a gente planejou não aconteceu, mas aconteceram outras coisas que compensaram aquilo que não deu certo. Então, o conselho que eu queria dar para vocês é o seguinte: se vocês fizerem um plano, um planejamento, e este planejamento em algum ponto falhar, não dá para a gente desanimar. Porque uma das bases do sucesso é a persistência. Nesses meus 36 anos aí de vida empresarial, eu já passei por muitas crises, por muitas dificuldades, que às vezes a gente para e pensa, pô, mas será que não é melhor parar? Eu não sei quem aqui já teve esse tipo de vontade, de desejo, de pensamento. Mas isso acontece com a gente. Só que aí a gente pensa da seguinte maneira: bom, mas espera lá, a situação muda. Na área imobiliária tem muito disso. O mercado imobiliário é muito cíclico. Ele vai lá em cima e desce. Agora, por exemplo, nós estamos numa fase um pouco descendente. Não vai permanecer por muito tempo, mas ela, no momento, está assim. Por quê? Porque nós saímos de um crescimento absurdo nos últimos 5 anos. Então, o negócio é o seguinte: nós não podemos desanimar quando a gente programa, planeja e a coisa não acontece. A outra lei importante está relacionada com isso que eu estou falando, que é a lei do planejamento. O planejamento é fundamental para a boa execução de qualquer trabalho ou projeto. Então é importante que a gente faça um planejamento estratégico, estou falando de empresa, né? De longo prazo, 1 ano, 2, 3, 5, 10. Um planejamento específico, que é esse menor que eu falei, diário, mensal, semestral, anual. E um planejamento do tempo, do nosso tempo. E esse tem que ser diário e semanal. O que é que eu vou fazer hoje? Então, normalmente eu faço o seguinte: antes de ir embora, cada final de dia, eu pego a minha agenda e faço um planejamento na área imobiliária. Isso também é um pouco difícil da gente seguir à risca, porque acontece muita coisa durante o dia que as pessoas vêm e você não tem como fugir do atendimento. Mas eu tenho tido um êxito relativamente bom nisso. Então, quem planeja bem é considerado um profissional diferenciado no mercado. Nós brasileiros, normalmente não temos muito jeito para esse negócio de planejamento. Mas nós precisamos aprender. Porque essa questão de não fazer planejamento é porque a gente é muito imediatista. Então, o primeiro passo do planejamento é decidir o que você quer e onde você quer chegar. E depois, para fazer o planejamento, você deve fazer uma análise.
no caso de empresa, da situação profissional, da situação da empresa, e no caso de um outro tipo de profissional, liberal, empregado, ele também tem que fazer isso. Primeira coisa é saber quais são os pontos fortes que você tem, ou que a sua empresa tem. Os pontos fracos, as ameaças que vêm de fora, e as oportunidades que você tem de melhorar o seu negócio. Bom, eu coloquei aqui três tópicos que seria a conclusão do que eu estou falando para vocês. E o primeiro é o seguinte: a minha experiência certamente não é a sua, mas eu espero que alguma coisa do que eu falei aqui possa te ajudar a repensar o seu futuro profissional. E quem sabe tenha te motivado ou vai te fazer pensar e raciocinar nas oportunidades que você já teve e não aproveitou, e naquelas que vão aparecer, qual vai ser a tua reação para não deixar essa oportunidade passar sem que você aproveite. Tem um ditado aí dos gaúchos que diz que o cavalo encilhado só passa na frente da gente uma vez, né? Se você pular em cima dele, senão você vai ficar esperando o outro passar e pode demorar. Uma outra coisa que eu acho importante, que está um pouco dentro daquele conceito que eu falei, que às vezes as pessoas acham que a riqueza, o sucesso, não é coisa boa. E eu escrevi aqui o seguinte: o mundo precisa dos ricos, dos bilionários, dos líderes, dos mestres, dos empresários, dos funcionários de todos os níveis, para produzir riquezas que alimente os povos de todas as nações. Porque se existe uma coisa que dói, e dói profundamente, é saber que no mundo, com toda essa tecnologia, com todas essas coisas maravilhosas que a gente vê, que Deus deu inteligência para o homem criar, ainda tem a gente passando necessidade. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: nós podemos mudar isso. Você como profissional liberal, você como o funcionário de uma grande ou pequena organização, um contador, um advogado, um empresário, se a gente tiver essa visão de que não dá para a gente concordar com a fome que ainda existe na nação, com tanta riqueza que existe no mundo. E sabe o que é uma coisa muito importante de tudo isso? É que a hora que a gente lê a Bíblia, lá no comecinho, isso aí foi uma coisa que mexeu comigo muito quando eu me converti. A Bíblia diz o seguinte: que Deus criou todas as coisas. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
E o que me arrepia é o seguinte: Ele nos constituiu administradores da sua criação. Se você não aproveitou nada do que eu falei nessa noite, eu quero que isso fique gravado no teu coração. Deus fez tudo e disse para nós: cuidem, administrem, prosperem. A prosperidade é uma bênção de Deus. A prosperidade, a riqueza, ela só é ruim se ela é mal empregada. E se a pessoa só pensa nela. Agora, quando a gente tem uma visão do plano de Deus, através do conhecimento da palavra, a gente vai ver que o propósito de Deus é que a gente realmente seja próspero. E aqui no item 3 eu coloquei o seguinte: o mais importante de tudo que possa ter falado aqui é que todos conheçam a Deus e a sua palavra. Porque só tem um jeito de mudar o mundo, de transformar o mundo. É a hora que você muda o coração do homem. E para você mudar o coração do homem, só tem um jeito. Eu falo isso com experiência. Porque eu vivi 44 anos e meio no mundo. E hoje Deus me deu o privilégio de estar aqui falando com vocês. E sabe o que acontece? O nosso testemunho pode levar muita gente à salvação e à vida eterna. Então, conte o teu testemunho. A responsabilidade da salvação não é do pastor, não é só dele. Na verdade, o que eu entendo é o seguinte: a responsabilidade é nossa, cuidar é dele, e nossa também. Então, eu falei muito de oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade para você subir de patamar. Porque você pode ter certeza de uma coisa: nada acontece por acaso. Deus tem um propósito em tudo. Então, para encerrar, não deixe passar nenhuma oportunidade. Eu estou evangelizando há 3 anos e meio um grande empresário. E ele ouve, ele escuta, e ele gosta de ouvir. E há uns 90 dias atrás, ele chegou para mim e disse assim: Oswaldo, quero te pedir uma coisa. O que é? Ora pela minha empresa. Então, o teu testemunho é muito valioso para Deus. Que Deus nos abençoe. Oswaldo, obrigado. Pude aprender muito. Eu creio que você também, amém? O que o Oswaldo compartilhou conosco, como também o Wilton e o Frank têm compartilhado, são coisas que servem para nós. Não só no que diz respeito ao quesito financeiro, não é verdade? Mas para a vida. Amém, queridos? Serve para a nossa vida. O Oswaldo estava compartilhando, os irmãos,
Eu achei tão interessante, né, que a gente começou o culto falando da sabedoria de Deus, e um dos focos do Oswaldo aqui foi enfatizar sabedoria, inteligência e assim por diante, né? Que Deus dê a você muita sabedoria para saber aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado no seu caminho, como foi dito aqui, amém? Eu não conhecia do cavalo do gaúcho, viu, Oswaldo? Mas eu conhecia da folha. A da folha, é assim, diz que oportunidade é como uma folha seca que cai de uma árvore num dia de vento suave. Por mais que o vento seja suave, se você não apanhar a folha na hora que ela cai no chão, você não apanha nunca mais, porque ela vai embora. Então, quando a oportunidade aparece no teu caminho, abraça ela, pega rápido, senão ela passa, o outro vai lá e pega. Às vezes pega aquilo que era para você, entendeu? Então, que Deus te dê sabedoria nesse sentido. Meu irmão, eu dei um livro desse para o Wilton e um para o Frank. Então, vou dar um para você. Esse aqui foi escrito pelo pastor Fábio, que é o pastor de Guarapuava, e fala desse assunto que nós estamos compartilhando, tá bom? E os irmãos que quiserem adquirir, eu tenho alguns aqui, você pode me procurar depois. O tema é: não se preocupem, vivendo com confiança naquele que supre todas as nossas necessidades. E o pastor apresenta aqui alguns princípios e valores muito importantes. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar nesse momento. Eu vou pedir que o Oswaldo faça oração, Oswaldo, por favor, depois eu vou impetrar a bênção, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Sim, Senhor. Queremos Te louvar, Te bendizer. Queremos Te dizer que o Senhor é o Deus de toda a sabedoria. Amém, Senhor. E nós queremos, Senhor, nesta noite, declarar que a coisa mais preciosa é saber que o nosso nome está lá, arrolado no livro da vida. Sim, Senhor. E, Senhor, o meu pedido nessa noite é que o meu nome, Senhor, nunca saia de lá. Amém. E que o nome de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nessa noite e aqueles que não vieram, Senhor, eu te peço, dá sabedoria que vem do alto, para que jamais eles se desviem dos seus caminhos. A outra coisa que eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, é que a gente não perca nenhuma oportunidade de falar da salvação e da vida eterna. Toca, Senhor, o meu coração, o coração do meu irmão, da minha irmã, para que eles tenham consciência plena da importância que é evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus, esse amor que não acaba, o amor que não tem fim. E é maravilhoso saber que o Senhor ama todos. É verdade, Pai. E o Senhor quer a salvação de todos. Amém. E o que nós precisamos fazer é anunciar essa salvação. Senhor, coloca no coração dos meus irmãos, no meu coração, um desejo muito grande de entender o nosso papel no Teu reino. Para que a gente possa colaborar e contribuir para o crescimento do reino de Deus, independente de placa de igreja, independente de denominação, mas que a igreja do Senhor possa avançar
conquistar cada povoado, cada pequena, cada grande cidade, cada estado, cada país e cada nação. E esses povos todos ficarem sabendo que o Senhor é Deus, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus fez um sacrifício tremendo na cruz do Calvário para nos salvar. E é essa salvação que nós precisamos anunciar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E me dá força, Senhor, para prosseguir, para caminhar, para conquistar, Senhor, e investir no Teu reino. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós a fazemos com ações de graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus. Diga assim: eu recebo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vai na paz de Cristo. Que o Senhor continue guardando o teu coração. Amém? Vamos saudar na graça e paz de Jesus.